O tema de hoje é Desafios da Atualidade. Estão aqui hoje para nos responder sobre o tema nossas companheiras Cláudia Amaral, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Ibirajara, de Vila Isabel, nosso companheiro André Monteiro, apresentador do programa Debate na Rio, na Rádio Rio de Janeiro, e o nosso companheiro Rodrigo Farias, que é um trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Que Jesus ilumine vocês. Façam suas perguntas, por favor. Boa tarde a todos novamente. Vamos começar aqui pelo Rodrigo. Como lidar com a educação moral e cristã dos filhos nos dias atuais, onde as más companhias os influenciam? Boa tarde a todos. Começamos com uma pergunta fácil. Que ótimo, né? Dá para responder em 30 segundos e nem pensar mais no assunto. Eu sou pai há 11 meses. Sou uma mais nova da gestação, né? Porque, como se diz, a educação começa in útero. Então, assim, eu sou professor também. Então, já faz um bom tempo que esse tipo de pergunta me assombra por diversas razões, independentemente de ser espírita ou não. O que eu posso dizer dá para dizer muita coisa, isso valeria alguns seminários. Mas vamos pela parte mais simples e mais prática. Deus não nos dá, a nenhum de nós, nenhuma tarefa tão pesada que nossos ombros não possam suportar. E eu estou falando em geral, da vida em geral. E muitas vezes a gente descobre, ao longo da vida, que, especialmente em momentos mais difíceis, que a nossa espinha dorsal aguenta mais coisas do que a gente pode pensar. E a gente aprende também, e isso a doutrina espírita explica muito bem, que cada um de nós, para além do potencial que a gente já traz do passado, né, a gente sempre é capaz de nos aperfeiçoar ainda mais. Então, se nós recebemos, seja por vias biológicas, seja por adoção, escolha, seja por que via for, se nós recebemos o encargo de orientar alguém para a vida, porque educar é isso, né, cultivar o que houver de melhor naquele ser, orientá-lo dentro das nossas possibilidades, a gente tem que ter em mente algumas coisas. Primeiro, de que se aquela tarefa veio para a gente é porque a gente pode dar conta. E por dar conta, cumpre aí observar, não é, às vezes, aquelas idealizações que a gente faz de, a educação significa que eu vou mandar meu filho ou minha filha para uma universidade, vou mandar para Harvard, né, uma universidade. Não é educação, instrução formal. Embora hoje em dia isso faça parte, é óbvio. Né? A gente está falando de educação do ponto de vista mais amplo, espiritual. Eu vou ajudar esse ser a aprender o suficiente da vida, o que eu tiver de melhor para que ele se torne, ao sair desta vida um dia, porque desencarne é certo, ele vai sair daqui melhor do que ele chegou. Nos momentos de dificuldade, eu vou oferecer a ele, pelo menos dentro do que eu posso, né, uma orientação moral para que ele não caia. Eu vou tentar ajudá-lo para que ele não se meta em confusões desnecessárias e evitáveis, né? E quem nunca já chegou perto de se meter em confusões desnecessárias e evitáveis ao longo da sua própria vida? A minha experiência vai ajudá-lo em alguma coisa? Todos nós aprendemos, todos nós que estamos aqui, né? Inclusive as crianças que houver, porque já tiveram vidas passadas, né? Nenhum de nós é iniciante. Todos nós tivemos, o Espiritismo nos explica, todos nós temos uma trajetória mais ou menos longa. Todos nós temos coisas úteis a passar. Todos nós que estamos aqui, né, suponho que se não somos espíritas, pelo menos somos simpatizantes, nos preocupamos com coisas como certo e errado. Né, existe uma maneira melhor de viver a vida e estamos em busca dessa maneira. Então nós temos algo o que passar. E aquilo que nos falta, e aí eu acho que a pessoa que fez a pergunta deve ter pensado nisso. Aquilo que nos falta, a gente pode correr atrás de adquirir. Eu não sabia trocar fraldas até o momento. Aprendi com meu sobrinho, que é um pouco mais velho que a minha filha. Né? Nunca tive que me preocupar com isso até aquele momento. Estou correndo atrás do prejuízo.
ainda estamos na parte fácil, porque ainda estou na parte de ajudar quando cai, né? Trocar fralda, dar banho, dar comida, ensinar as primeiras palavras. Ela ainda não vai me apresentar nenhum dilema moral, né? Pai, o que eu faço agora? Ela tadinha, não sabe nem falar pai ainda. Fala pá, né? É um orgulho. E fala água, que também me deixa orgulhoso. Mas no momento que isso chegar, eu espero, como pai e como espírita, ter pelo menos a presença de espírito de correr atrás, de me capacitar para tentar ajudá-la. Isso todos nós podemos fazer. Ninguém é pai ou mãe de saída. Né? Ninguém é educador logo de saída. A gente aprende. E é isso que nos cabe. Aquilo que nos falta, corramos atrás. Aquilo que a gente já tem, ótimo. Procuremos passar o que for melhor. Mas é isso. Não vamos dramatizar demais. As más companhias, nossos pais também devem ter se preocupado em algum momento com alguém com quem a gente andava, algum gosto que a gente tinha, alguma aspiração que a gente manifestou. A gente não tem que repetir necessariamente o que nossos pais fizeram, porque a experiência deles era outra, a época também era outra. Mas o que a gente tem é, a partir dessa experiência, a gente tentar fazer melhor dentro das nossas possibilidades. Então, o que eu diria é, o que fazer? Primeiro, pensar no assunto, se preocupar e tentar fazer o que for de melhor. Hoje em dia, a gente tem muitos recursos, né, para quem quer correr atrás. Né? Primeiro, nenhum de nós vive sozinho. Nós temos pessoas mais experientes que podem passar para a gente parte da sua experiência. O que seria de mim como pai sem minha mãe e minha sogra? Né? Graças a Deus havia elas lá para me ajudar nesse quesito específico, entre tantas outras pessoas. Todos nós estamos cercados de mestres e potencial, às vezes pessoas que a gente nem espera que vão ter algo a ensinar, e tem muito. Então o que eu diria é, procure se educar, procure se capacitar, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Claro que a gente tem que manter uma certa vigilância hoje, como sempre. Antes era a televisão que era vilão, hoje a gente tem a internet, os smartphones. A gente tem que ir aprendendo conforme a época. Mas tendo boa vontade e vontade, não vão faltar recursos. Então, de novo, reitero, não nos é dada nenhuma tarefa maior do que a gente pode aguentar. Então, tenhamos primeiro essa fé. E segundo, procuremos correr atrás. E já que estamos numa casa espírita, encerrando, lembremos, toda casa espírita fornece a seus frequentadores os recursos para se educar e para ter como educar os outros. Você tem filhos? Procura evangelização, procura juventude, procura mocidade. Procura ali os recursos para te ajudar. Você vai encontrar. Tá? Então, os recursos estão aí. Eu diria, tenha fé, mantenha a sintonia com os bons espíritos, dê o seu melhor. E o resto vem por acréscimo. É isso. André, a pessoa, eu vou adiantar, porque eu já li a pergunta toda, que a pessoa está se referindo a tragédias naturais ou nem tão naturais como a de pouco tempo, poucos dias atrás, né? Como nós espíritas podemos ajudar, além de preces e doações? E as congregações espíritas, os centros espíritas, o que podem fazer para auxiliar os encarnados e desencarnados vítimas de tragédias? Bem, uma boa tarde a todos. É com alegria que nós participamos aqui a primeira vez desse encontro e desejamos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam ser inspirados por Deus e pelos benfeitores espirituais, para que a gente possa sair daqui com mais fé, com mais coragem e com mais força para enfrentar o nosso conjunto de provas, expiações e a nossa programação reencarnatória. Bem, as tragédias coletivas, a gente, em um primeiro momento, a doutrina espírita, ela é um farol nas nossas vidas. Quando a gente começa a descortinar, a conhecer as revelações que o mundo espiritual, das leis divinas através do espiritismo, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas que acontecem. Então, de um ponto de vista, algumas coisas que nos parecem difíceis, tristes, e são realmente, são as tragédias, essas desencarnações coletivas, elas têm uma resposta
do ponto de vista da doutrina espírita, da lei divina, que segue uma programação, que segue uma reparação da trajetória dessas pessoas. Por que aconteceu assim dessa forma coletiva? Aí é cada um de acordo com a sua programação espiritual, com a sua programação reencarnatória, que vai atender a esse comando da lei. E a gente tem que entender que quando os Espíritos falam para a gente que Deus é a causa primária de todas as coisas, isso nos remete a uma longa reflexão para a gente entender que Deus, Ele está no controle das questões. Mas Deus, Ele também nos concede o livre-arbítrio para que a gente possa fazer as escolhas da nossa vida. E muitas vezes as escolhas erradas que nós fazemos, elas acarretam uma necessidade de reeducação e de reparação. Daí, muitas vezes, algumas tragédias, algumas questões que acontecem, que aos nossos olhos, elas são tristes, são trágicas, nos comovem e nos causam muita dor. A primeira coisa que o espírito ele deve fazer é porque quando isso normalmente acontece, eu já vi casos, é as pessoas buscarem essa causa. Ah, se aconteceu isso, é porque pode ter feito isso, pode ter feito aquilo outro, é porque em outras vidas podem ter se reunido e ter feito prejuízo a alguém e agora estão reparando. Então isso às vezes é um dos primeiros comentários, um dos primeiros pensamentos que vem à nossa mente e que nós espíritas devemos não entrar por essa seara, por esse caminho de pensamento, de reflexão. O que causou essa tragédia na vida passada dessas pessoas para que isso acontecesse agora? Então, isso é um caminho inicial que nós, como espíritas, não devemos tomar para que a gente não fique ali cultivando pensamentos e entre em sintonias que estão em desacordo com os espíritos evoluídos e os benfeitores espirituais. Então, além das nossas preces, além das nossas orações, a gente tem que ter essa consideração de saber que esses espíritos, eles estão se reeducando perante as leis divinas. E nós vivemos em um planeta de provas e expiações. É óbvio também que isso não vai eximir aqueles que foram negligentes, imprudentes, ou que tiveram imperícia ali naquela situação, seja qual for. Talvez essa pergunta seja por conta da barragem que se rompeu e que levou aí uma série de desencarnações. Então alguém ali de alguma maneira vai responder se houve a sua negligência, se houve uma imprudência. E nós devemos ter esse cuidado também em relação aos nossos atos. Até que ponto eu posso também, de alguma maneira, estar cometendo alguma negligência, algum dever que eu deveria ter e não estou tendo esse dever e isso, de alguma maneira, pode acarretar prejuízo a alguém. Não só do ponto de vista de uma desencarnação, mas muitas vezes uma ação nossa ou uma omissão ela pode causar um prejuízo a alguém. Pode ser, não necessariamente numa morte, numa desencarnação, mas pode ser um desgosto, uma mágoa, um prejuízo financeiro. Então esse é o primeiro cuidado que nós temos que ter. Não procurar pensar no que causou essa reunião para que essa desencarnação coletiva acontecesse. Qual o motivo? Qual a causa? E o segundo, aí a gente vem para o nosso individual, para nós. O que eu posso fazer, como alguém poderia ter tido algum cuidado para que aquela barragem não se rompesse, se é que houve alguma falha humana, mas como eu também posso ter cuidados para que eu não venha causar por alguma ação ou omissão da minha parte prejuízos a terceiros. Para a Cláudia, é o mesmo assunto, tá? Na verdade, a pergunta trazia também essa parte, que já foi respondida por ele, mas tem uma segunda parte, que ela pergunta o seguinte: como se dá o escândalo
E como se dá, na verdade, eu acho que a pergunta é, como é que se relaciona, né, esse escândalo com a justiça divina? Está tudo certo na sua hora e no seu lugar? E sobre o karma coletivo, entre aspas, a karma aí, né? Como a doutrina explica? Boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Bom, a questão é muito simples, né? Sobre o karma coletivo, né? Um grupo de pessoas se reúnem, né? Como nós estamos aqui reunidos em pensamento, em intenções, em ações no bem, em vibrações. E os objetivos desse grupo não são os mais louváveis. Isso rende a esse grupo um determinado dano e uma determinada consequência. Sendo a lei de causa e efeito, essa consequência, esse dano, ele vai ter que ser reparado. Não no sentido punitivo da palavra, mas no sentido pedagógico. Então, eu preciso aprender alguma coisa, sofrer alguma coisa que eu deixei pelo caminho e não aprendi. E essas pessoas com essa natureza de prova ou expiação semelhantes, pela misericórdia divina que nos faculta sempre recomeçar e nos dá a oportunidade de passar pelas experiências somente naquele momento em que tenhamos, a cada um individualmente, a capacidade de fazê-lo com proveito, e por isso não é punitivo, porque somente quando eu puder entender a dimensão do meu ato é que eu irei passar pela experiência de expiação ou prova. E lembrando aqui que a palavra expiação é no sentido de tirar a pureza de dentro, né? No sentido de alcançar em nós o nosso melhor através de uma situação externa. E é nesse sentido que a misericórdia divina reúne as pessoas para essas provas ou esses karmas coletivos, vamos dizer assim, porque karma é uma palavra de origem hindu, né? Não tem muito a ver com o espiritismo, mas a gente acaba adotando. Bom, então isso quer dizer que todo mundo que estava ali naquele acidente ou naquela outra circunstância em que várias pessoas desencarnaram, estavam fazendo a mesma coisa no mesmo dia que originou o mesmo fato? Não. Quer dizer que todos aqueles que estavam reunidos tinham a necessidade de passar por essa natureza de expiação ou prova. Essa é a lógica divina. Mas a grande questão, me parece, é o porquê e não o quê, né? Ficamos sempre impressionados, e claro que a todos nós impressiona, a gente liga a televisão, né? Da hora que dorme, a hora que acorda, da hora que acorda, a hora que dorme, a notícia é sempre a mesma, né? E nos impressionam os fatos, a ocorrência, os detalhes, as atualizações que a mídia prepara para nós. Mas a grande questão não é o fato. A grande questão é o porquê do fato. Por que aquele agrupamento de pessoas, aquela cidade está passando por aquele momento? Por que eu, nacional do Brasil, estou passando por esse momento? Por que isso me atinge? Né? São as tragédias coletivas que trazem para nós a oportunidade de reflexão, se não estamos diretamente ligadas a ela. E se estamos diretamente ligadas a ela, muito mais do que isso, nós estamos numa posição de resgate e numa posição de reeducação espiritual. E isso é bom, isso não é ruim. Não que estejamos à cata de tragédias para nos fazer melhores, podemos optar pelo crescimento de outra forma. Né? E que nos dará, inclusive, suporte às nossas expiações, é uma atitude inteligente. Mas, se elas acontecem, devemos perguntar: o que eu tenho a aprender com essa lição? Então, me parece que, mais de uma vez, né, nessa questão ambiental e também a perda de vidas que ocorreu lá em Minas Gerais, e outras tragédias que passamos, né, individuais. Hoje mesmo eu fui ao velório de uma companheira evangelizadora da casa de Birajara, onde pertenço, e a menina com 42 anos, sua família, é uma tragédia também. E aquele grupo familiar e aquele grupo de pessoas, né, que sempre próximos a Daniela, o que a gente tem para aprender? Vamos perguntar e vamos aprender a lição.
E essa é a grande questão, esse é o desafio da atualidade, perguntar o que é que eu tenho a aprender. As gerações mais velhas hoje, elas tinham valores sociais e valores diversos que hoje já são diferentes. Né? Hoje já há um valor muito diferente. E as crianças e jovens hoje em dia foram criados dentro desses novos valores, independente do que os pais pensam, eles têm cabeças diferentes. Isso se reflete em várias coisas, desde as questões da homossexualidade, do casamento do mesmo sexo, até outras questões sociais que afetam. Então a pergunta é, como os pais lidam com isso? Tanto no sentido de que eles têm uma opinião formada e que foi aprendida, por assim dizer, né? E que hoje eles são confrontados com um mundo diferente, e também como educar os filhos e conviver com essa diferença com os filhos sem necessariamente ter que mudar de opinião, porque isso não é uma coisa que se escolhe, né? É uma coisa que o tempo pode levar, se a pessoa estiver errada, ela vai com o tempo mudar. Então essa é a pergunta. Esse conflito de gerações que hoje eu acho que é cada vez mais forte do que era no passado. No passado existia uma autoridade muito grande dos pais e hoje em dia isso é um pouco menos forte. Uau! A segunda questão sobre família e coisa assim. Isso não pode ser coincidência pelo momento que eu estou passando na minha vida tendo a primeira filha, né? Então vamos lá. Bom, antes de responder como espírita, eu vou responder como historiador. Isso sempre aconteceu. As primeiras reclamações sobre os jovens não seguem os valores da geração mais velha remontam ao Antigo Egito. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a desmontar na nossa cabeça, que é um hábito mental que a gente tem, que é muito comum, é de que a nossa época é tão especial que todas as coisas que são problemáticas só acontecem agora. Verdade, a nossa época tem algumas peculiaridades. Tecnologia para destruir o planeta, por exemplo, né? Vamos falar de coisas leves, né? Mas no que diz respeito a relacionamentos humanos e dificuldades de relacionamento, a gente não mudou tanto assim em milhares e milhares de anos. É claro que existe um progresso notável. Por exemplo, eu olho para este salão enorme e vejo mulheres e homens sentados lado a lado e ninguém acha nada demais nisso, né? Em outras épocas, estariam no máximo uns de um lado e outros de outro. Em épocas mais recuadas, as mulheres estariam cobertas com véus. Em épocas mais recuadas, sequer estariam na mesma sala, né, no mesmo cômodo. Então, mudanças existem. Porém, eu ouço muitas pessoas falando: a juventude de hoje nasce diferente, né? As crianças de hoje não são como as crianças do meu tempo. Aí vem aquelas denominações, aí você começa a projetar algumas crenças, né? Crianças índigo, cristal, vermelhas, azuis. Isso vai criando denominações para dizer que as crianças são muito diferentes. Bom, como acadêmico, eu estudei os anos 60. E olhando em retrospecto, quando eu ouço isso, eu sinto vontade de rir. Porque os anos 60... 50 e tantos anos atrás, ou antes dele os anos 50, 60 e tantos anos atrás, quando muitos de vocês já eram nascidos, mas ainda eram bem novinhos, alguns de vocês foram jovens daquela época, os seus pais e avós ficavam horrorizados, era com vocês, por coisas que hoje, do nosso ponto de vista de 2019, parecem tolice, mas na época de vocês era uma revolução. Quem ainda lembra do impacto que foi das moças usando saias acima do joelho? Essa indecência. Os primeiros biquínis na praia, na zona sul do Rio. Essa obscenidade. Quem ainda lembra disso? Hoje você diz isso para um jovem de hoje, você tem vontade de rir. Absolutamente é risível. Isso não quer dizer, por favor, que essas preocupações eram completamente fúteis à sua época, ou que as pessoas daquele tempo que estavam acostumadas com uma outra maneira de fazer, que elas eram apenas antiquadas e não mereciam atenção. Não é isso. É que esse choque é comum e vai continuar acontecendo enquanto nós mantivermos o hábito de continuar reencarnando. Porque quem nasce agora vai encontrar um contexto na formação dos seus valores, na sua infância, na sua juventude, que é diferente necessariamente da geração mais velha. As experiências são diferentes. Eu nasci em 79.
Então eu cresci durante os anos 80. Quando eu vejo reprises de TV, de séries, novelas daquela época, quando eu vejo os galãs e as mocinhas acendendo cigarros, né, e dizendo e fazendo certas coisas, quando eu vejo programas dos quais o humor é bom para isso, né, quando eu vejo as reprises dos Trapalhões que me faziam rolar de rir quando eu era garoto, uma das coisas que me ocorrem é, se essa piada fosse feita hoje, bom, ela não seria feita, porque a maneira como ela seria recebida seria diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar com isso é, choques culturais vão sempre acontecer. E acho que a geração nova de hoje, quando tiver seus filhos e netos, também vai passar por algum outro choque e vão estar reclamando da mesma coisa. As questões, os detalhes serão diferentes, é óbvio. Mas o impacto, o estremecimento, isso sempre vai ter. Agora, é claro que aí, se isso sempre vai acontecer, se ao longo das nossas reencarnações isso já aconteceu também antes, se isso aconteceu com a gente na nossa juventude, né, os meus valores dos anos 80, 90 não eram exatamente os iguais os da minha mãe ou do meu pai, né, eu gostava de coisas que ela achava que talvez não fossem tão legais, o sonho dela para mim era diferente, né? Eu gostava de comprar livros desde criança e ficar vendo desenho, coisa do gênero. Ela queria um surfista esportivo, né? Eu nunca gostei de usar bermuda, né? Ela queria que eu fosse um rapaz malhado de cabelo comprido, como ela talvez visse por aí, né? Esses choques são naturais. E se são naturais e se repetem, usando agora a fala da Cláudia, o que a gente pode tirar disso que seja bom no nível mais universal? O que falta? O que ajuda? Seja você o ancião reclamando da juventude no Antigo Egito, sendo que o ancião naquele tempo ia ter 40 anos de idade, né? As pessoas morriam com 45 ou menos. Eu já seria um velho na época do Antigo Egito, mas já teria 15 filhos com os quais ter choque de gerações, né? O que ajudaria em qualquer época? Bom, para começar, a gente tem a noção de que o progresso existe. As coisas mudam, sim, a gente gostando ou não. Nunca a gente pode esperar que daqui a 50 anos as pessoas vão se comportar igualzinho ao que eram quando a gente era jovem, quando a gente estava sendo educado. Não são só as roupas e penteados que mudam, né? E dentro disso, claro que nem todas as mudanças a gente tem que aceitar, nem todas serão necessariamente boas. Mas vamos pensar como espíritas, né? A gente sabe que existem leis naturais, existem leis divinas. E está lá no livro dos Espíritos, lá na parte de nas leis naturais, né? Quando é que a gente se torna feliz? Quando a gente segue essas leis. Que leis são essas? Uma das principais, resumindo muito, citando Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A primeira coisa que a gente pode pensar é, essa mudança favorece, por exemplo, uma maior solidariedade entre as pessoas? Foi citada a questão do casamento gay, né? Ou da aceitação dos homossexuais de maneira geral. Então, eu vou usar como exemplo, não vou entrar no detalhe em si. Poderia ser tantas outras questões. Se homens e mulheres podem sentar lado a lado numa assembleia pública, e as mulheres não estando cobertas por véus, estando com seus cabelos à mostra, porque antes se cria, está lá em Paulo, né? Que a visão, ainda tem gente que segue isso, que a visão dos cabelos de uma mulher poderia suscitar desejos carnais pouco compatíveis, né, com uma assembleia religiosa. Imagina você que penteou seu cabelo, né, escovou seu cabelo hoje, para vir aqui pensando que o seu cabelo é tão poderoso assim, né? Por mais bonito que ele seja. Mas as pessoas aceitaram isso. Então o que a gente pode pensar é, essa mudança favorece uma maior solidariedade entre as pessoas? Notem, eu estou pensando no geral, saindo do particular. Se sim ou não, já é um primeiro critério. Houve época em que, por exemplo, pessoas que fossem consideradas homossexuais não podiam dar passes em centros espíritas, ou dar palestras. Ou, no caso dos médiuns, se soubesse que eles tivessem essa orientação, talvez eles fossem mal vistos, não se desse atenção às suas obras. Vamos pensar em abstrato. Isso ajuda a solidariedade entre as pessoas? Isso facilita a aceitação dos nossos irmãos? Houve época, em alguns lugares do mundo, mesmo aqui no Ocidente, onde pessoas consideradas, vou usar a terminologia clássica, né, de raças diferentes não podiam frequentar, por exemplo, a mesma igreja, ou, se na mesma igreja, o mesmo setor, né, porque havia uma hierarquia, né. Isso ajuda
a solidariedade, a fraternidade entre as pessoas. Houve práticas que eram aceitáveis, pena de morte, por exemplo. A gente sabe que o espírito é imortal, as pessoas não morrem. A pessoa que é executada numa cadeira elétrica, numa forca, ela continua existindo. Agora, talvez, chateada pelo que aconteceu com ela. Então, vamos pensar em abstrato. Isso facilita a fraternidade, a correção de rumos entre as pessoas? Depois de ser enforcado, você se sentiria mais disposto, talvez, a ser amigável com seus executores? Então, de novo, vamos tentar sair do particular e ir para o geral. Diálogo ajuda? Ajuda. Vamos tentar fazer aquilo que hoje a gente tem um nome bonito para isso, empatia. Né? Vamos nos colocar-se no lugar do outro. O outro gostaria de ser ouvido, eu na situação dele ou dela, seja qual for, por mais que eu discorde. Eu gostaria de ser ouvido, mesmo sabendo que a pessoa que me ouve pode discordar de mim, mas vai tentar conversar comigo de maneira acolhedora? Eu acho que sim. Quando é com a gente acha que sim. Então, mesma coisa, regra geral. É claro que vai ter momentos que você vai ter que discordar. Nem toda novidade é boa. Esse é um mito também na nossa época. A gente acha que tudo que é novo é bom. Não, não é. Não é. Não necessariamente. Então, o que a gente vai tentar pensar é, frente a essas leis divinas que o Espiritismo nos oferece, o que a gente tem a dizer para essa pessoa, para esse jovem? E mesmo que você tenha que dizer, isso não é bom para você, eu vou tentar te desconvencer a não fazer isso, ou a seguir um outro caminho, vamos pensar na forma como se faz isso? Porque é verdade. De você simplesmente dizer não, porque não, é difícil, sabe por quê? Porque hoje em dia, como tem muita informação, ele sabe que você está dizendo não, mas o pai do vizinho está dizendo sim. Porque o fulano que ele viu na televisão acha o máximo, inclusive vai fazer junto, seja lá o que for. Então a gente tem que pensar sobre esse não por quê. Note-se, a gente vai ter que ser um pouquinho mais humilde. Por que isso é não? E a gente tem que lembrar também uma outra coisa, que às vezes é difícil para aceitar. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Mesmo que a gente tenha autoridade sobre aquela pessoa por um tempo, vai chegar um momento na vida que ele ou ela vai deixar de ser um menino ou menina, vai virar um homem ou uma mulher. Vai ser dono do seu nariz. Em algum momento pode ser que ele tome decisões ou faça escolhas que a gente não vai gostar. Pior, decisões e escolhas que a gente sabe que não serão as melhores. Mas ele tem ainda, em última instância, é claro, você orienta, você conversa, você tenta mostrar que não é assim, você tem todo o direito e o dever de fazer isso. Mas em última instância existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque a gente também não é uma cópia do que nosso pai e nossa mãe quiseram um dia que a gente fosse. Eu sei que eu não sou. Então, em algum momento a gente vai ter que, até aqui eu posso ir legitimamente. Até aqui é com você. Eu vou tentar te oferecer o melhor que eu posso para você errar o menos possível. Mas nós todos somos imperfeitos ainda. A menos que você tenha a sorte de ter como filho ou filha, ou protegido, um espírito superior que já vem quase que pronto. Maravilha, né? Um seguidor, um preposto de Jesus encarnou na sua família, seu trabalho não vai ser tão grande assim, entre aspas, quando ele sair por aí pregando, talvez você fique preocupado, né? Eu não creio, sinceramente, assim, as pessoas exaltam muito, mas eu não creio que Maria, como encarnada, ela tenha tido uma vida tão tranquila assim, vendo seu filho pregando por aí. Os evangelhos sugerem que não, né? As pessoas, Maria não entendia, como encarnada, a princípio, pelo menos, tão bem assim a missão de Jesus. A família dele também não. E era o espírito mais puro que a gente conhece, né? Então, sofre-se do mesmo jeito. Mas existem escolhas que vão ser feitas. A gente tem que tomar a consciência de que ser pai e mãe é ser um guia, é ser um educador. Nem sempre é ser amiguinho. Mas existe um limite. Você não é dono. Às vezes a gente pensa que nosso pai, nosso filho, nossa filha, nós somos a nossa propriedade. Não é não. Se você tratá-lo como propriedade, um dia essa conta vai voltar. Porque ele vai te cobrar por isso. E às vezes você vai estar sem querer, com as melhores intenções, estar criando uma pessoa menos preparada para a vida do que ela poderia ser, se você tivesse dado a ela uma certa margem. Então, de novo, voltando à primeira pergunta, não existe receita de bolo. O que existe é uma mente aberta e boa vontade. E a gente procurar se informar, porque ninguém é tão perfeitinho assim que não tem algo a aprender. E às vezes, aquela discordância pode fazer com que a gente perceba que
que a gente, naquele momento, pode ter algo a aprender com ele ou ela. Mas cabe a nós, pelo menos, estar aberto a essa possibilidade, porque às vezes a gente educa achando que eu sei tudo. Você não sabe nada, então eu não tenho que aprender nada com você, eu não tenho que pensar no assunto. O que eu digo é a palavra de Deus. Não é bem assim, porque nós também somos imperfeitos, nós temos insuficiências. Então o que eu posso dizer é, dialogue e reflita sobre isso. Ao agir aqui, eu estou em consonância com as leis divinas? E, de novo, a doutrina espírita, o movimento espírita nos oferece maneiras da gente procurar errar menos. Evangelização, estudo, reflexão, troca de experiências, bate-papos como esse que a gente está tendo aqui. Isso tudo ajuda muito. Oração, nós temos guias espirituais, recorramos a eles. Nossos protegidos, nossos filhos também têm os deles. A gente pode bater um papo com eles, por que não? Assim como a gente bate papo com os nossos. Então, não nos assustemos demais, de novo. Nenhuma tarefa é dada que a gente não possa dar conta tendo boa vontade e correndo atrás. André, como entender tantos desencarnes de tantas mulheres sendo assassinadas pelos seus companheiros? Bem, essa é uma pergunta que, a princípio, a gente não tem uma resposta pronta, uma resposta definida. Inicialmente, a gente pode afirmar que ninguém reencarna para tirar a vida de ninguém. Ninguém reencarna com este propósito. Ele pode reencarnar com a possibilidade de vencer uma má tendência, que seja essa tendência para o crime. Mas ele não reencarna com esta prova de cometer um crime, um homicídio, um assassinato. E das relações, as pessoas, elas reencarnam com essa proposta, tenho que vencer, tenho que tentar segurar, conter essa minha vontade de cometer o assassinato. O que tem acontecido agora, que é resultado reflexo dessa questão, é essa onda de chamado feminicídio, né? O assassinato das mulheres pelos seus companheiros. Nós não sabemos também se isso já acontecia com muita frequência há tempos, porque agora a gente tem uma velocidade nas informações muito rápida por conta da internet, por conta das redes sociais. Antes a gente não tinha isso, então a gente não tem como mensurar se isso já acontecia também em tempos mais remotos. Mas a gente tem visto que essas informações, elas têm sido veiculadas com muita frequência. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, é buscar o entendimento, porque o mundo hoje, e a gente tem que ter esse cuidado, ele está caminhando para uma intolerância, um certo grau, nível de intolerância grande, demasiado. Então, toda vez que alguém não concorda com a gente, ou tem uma ideia diferente, e quando eu falo a gente, não somos necessariamente nós aqui, mas é a sociedade. Então, a sociedade hoje, ela está um tanto quanto bélica. Ela está assim, meio dividida. Quando alguém traz alguma coisa que é uma opinião contrária à nossa, as pessoas costumam a discutir, a brigar. Isso vai para a rede social, isso é família, enfim, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, aonde tem ali alguém coloca uma opinião e alguém é contra, e de repente começa aquela intolerância ali generalizada. E nos relacionamentos, se as pessoas não querem também compartilhar os mesmos ideais, os mesmos propósitos, a gente tem que buscar essa aceitação, esse entendimento. Há uma diferença muito grande entre amor e paixão. O amor é aquele que liberta, é aquele que a pessoa resolve: a partir de hoje nós não estaremos mais juntos, eu não tenho mais o mesmo intuito, o mesmo sentimento por você, então eu quero seguir o meu caminho. Então a pessoa que ama, ela entende, ela compreende, ela aceita. A pessoa que está apaixonada, que tem um grau de intolerância, de raiva,
ela não vai saber assimilar e administrar bem essa rejeição. E aí cria meios para que a pessoa fique, mesmo que obrigada, ao seu convívio, retribua aquele sentimento. E quando a pessoa não quer, isso acaba gerando o assassinato, o homicídio. Essas questões, todos nós sabemos também que estão na mão, controladas pelo governador supremo, que é Deus. Então, se isso está acontecendo, a gente tem que buscar entender que Deus, em algum momento, Ele vai nos orientar, Ele vai nos ajudar para que a gente possa ultrapassar esse nível de intolerância muito grande que está acontecendo. Mas é preciso que nós, também, ao ouvir, a receber essas informações, saber como que nós vamos administrar essas notícias, como que nós vamos compreender esse contexto em que nós estamos inseridos. Esse é um desafio para nós nessa atualidade. É uma questão em que é pena de morte, é aborto, é liberação de algumas liberação de drogas. Então, questões que, via de regra, são contrárias aos ensinamentos cristãos, aos ensinamentos evangélicos que nós temos, aos ensinamentos doutrinários, que estão sendo colocados agora para a sociedade como se fosse a solução de alguns problemas. E não vão ser. Se a violência, se ela resolvesse alguma coisa, e Gandhi ele já falava isso, né? Se o olho por olho, dente por dente, se ele continuasse ainda em validade, se ele ainda estivesse ainda acontecendo, se ele ainda estivesse ainda em vigência, a humanidade estaria cega. Então, o cuidado que a gente tem que ter é no sentido de nós fazermos a análise de nós mesmos, fazer um conhecimento de nós, como Santo Agostinho fala, para a gente ver até que ponto nós não temos um grau de intolerância e de intransigência a determinado ponto, a determinado assunto. Seja a questão das relações homoafetivas, seja a questão da ideologia política, partidária, até que ponto nós, de alguma maneira, não somos também um pouco intransigentes e intolerantes. E até que ponto a gente não deixa que isso venha interferir até no nosso trabalho dentro da casa espírita. Até que ponto essas discussões não prejudicam, e a gente pega isso que acontece lá fora e traz e deixa isso contaminar o meio espírita, quando na verdade tem que ser o contrário. A gente pegar esse conhecimento, essa doutrina que nós temos, essa ciência, essa filosofia, e levar para essas questões, trabalhar nessas situações. Jesus, há uma passagem no Evangelho em que ele diz que se alguém te obrigar a dar 1000 passos, você dê 2000. Se alguém quiser a tua túnica, você dê a túnica e dê a capa. E aí por aí vai. Esse é um ensinamento que talvez ele ainda esteja um pouco aquém daquilo que a gente possa praticar. Mas há uma outra passagem também em que Jesus, ele é interrogado em um momento pelo sogro do sumo sacerdote, quando ele vai preso, e ele responde a uma pergunta naquele interrogatório, e aquela resposta não agrada a um centurião que estava fazendo ali a guarda, e aquele centurião esbofeteia Jesus. E aí Jesus, ele diz o seguinte, ele não reage, porque normalmente nós reagimos. E a reação é aquela que você, via de regra, vai devolver na mesma moeda. Então Jesus, quando ele fala não devolva, não dê a outra face, ele está dizendo, se alguém está vindo com violência para você, agindo de uma forma violenta com você, você tem que mostrar uma outra face. Então Jesus, ele leva aquele companheiro ali a refletir daquele ato que ele fez. Por que você me esbofeteou? E ele vai questionando aquele companheiro sobre aquele fato, levando ele a refletir, a reflexão sobre aquele ato que ele praticou
ele o fez de uma forma impensada e inconsequente. Da mesma forma, nós, nos nossos relacionamentos, e a gente vai ter que ter uma compreensão muito grande, porque normalmente, quando a gente casa, a gente acha que aquela pessoa está entrando na nossa vida para nos fazer felizes. E aí a gente falava aqui de livre-arbítrio, eu falei de livre-arbítrio, o Rodrigo também falou, mas quando a gente casa, a gente perde o livre-arbítrio completamente. A gente perde o livre-arbítrio. Os espíritos já ensinam que o livre-arbítrio é relativo, mas quando você casa e tem filhos, teu livre-arbítrio, ele fica bem reduzido. E às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com isso. E aí o nosso egoísmo, uma das causas principais, os benfeitores vão dizer que a causa principal de todos os nossos males é o egoísmo. E principalmente nessas relações que levam ao feminicídio. É a pessoa egoísta que ela não aceita que a sua companheira tenha uma vida fora daquele contexto, daquele relacionamento, que aquela relação seja desfeita. Então, esse egoísmo, ele faz com que você ache que aquela pessoa é posse, é minha esposa, é minha mulher. E quando você vê que ela tem a liberdade, que ela não é a sua posse, você age de uma forma brutal. E mais uma vez, quando eu falo você, não somos nós especificamente, mas um grupo ainda da sociedade que ainda dentro das suas imperfeições está tendo experiências aqui reencarnatórias para vencer as suas más tendências. Então, essas questões, elas ainda são consequências do nosso egoísmo. Cláudia, outra pergunta que eu prefiro explicar. Como lidar com companheiros, amigos, conhecidos espíritas que defendem ideias que claramente não se coadunam com a doutrina, uso de violência ou determinadas posições radicais, políticas, enfim. Como conviver com isso, como trabalhar isso? Bom, amigos, seria muito bom se nós pudéssemos carregar assim, um rótulo espíritas, né? Assim, na testa e pronto, tudo resolvido. Me comporto da melhor maneira, ajo da melhor forma, escolho sempre as palavras mais oportunas, mais delicadas, mais amorosas. Só que não, né? Dentro de nós, não são só os nossos amigos que cometem falhas, nós também cometemos. Muitas vezes, né, surge aquele ser que normalmente a emoção é que traz, né? E esse ser que muitas vezes a gente diz assim, nossa, não sei o que foi que aconteceu, deve ter sido um obsessor, né? Coitadinho do obsessor, leva a culpa de tudo. Mas não, somos nós que nos perturbamos na nossa emoção, que nos momentos mais importantes ainda não temos aquele amadurecimento para nos colocarmos com ponderação, com bom senso, com equilíbrio. Até nos colocamos assim, quando se trata da emoção do outro. Fazemos logo aquelas observações, olha, se reequilibra, toma passe e tal, né, a água fluidificada. Mas quando chega a nossa vez de passarmos pela questão que nos desestabiliza, e todo mundo tem questões que desestabilizam a gente, não é? Isso é comum, óbvio. Nós não conseguimos nos empenhar ou nos expressar da maneira que gostaríamos. Então, como é que a gente lida? Aí eu vou acrescer a pergunta, vou ousar um pouquinho, me desculpe ao autor da pergunta, mas como a gente vai lidar com os nossos amigos destemperados e conosco mesmo, destemperados em alguns momentos, não é? Porque o Espiritismo é a doutrina da consciência livre. Nós reconhecemos as nossas mazelas, nós enxergamos as nossas dificuldades
deveríamos ter, e já conseguimos até ter alguma coragem para lidar com isso, e por isso que nós conseguimos alguma transformação moral nessa encarnação. Claro que precisamos de mais algumas, mas nessa encarnação já começamos a avançar. Somente porque nós temos, esse incentivo crítico do auto-olhar, do autoconhecimento, da reforma íntima. Portanto, não é o amigo que está divergente, a divergência está em nós também. Eu quero lembrar uma página do Fonte Viva, é o capítulo 101, A Cortina do Eu, que eu acho fantástica. Eu cito, não é para dizer que sei o Fonte Viva ali, não, porque esse é o único que eu sei. Mas é para que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. E lá tem um parágrafo que diz, Emmanuel nos ensina que o vício para nós ainda está misturado com a virtude. Ainda vem junto. Então temos até uma boa ideia, e vamos desenvolver a ideia, a gente dá uma escorregada aqui, uma exagerada ali, somos omissos acolá. Isso é da nossa atual natureza, isso se chama humanidade nesse momento em que vivemos. Precisamos ter amor com esses companheiros e conosco mesmo. Precisamos ter paciência, porque cada um está num momento evolutivo. E perdoar não é esquecer, perdoar é compreender. E é claro, sermos inteligentes e hábeis, se sabemos que nós mesmos, que os nossos amigos possuem questões delicadas, sensíveis, vamos procurar trabalhar essas questões primeiro em nós. E depois deixar que o tempo faça o seu trabalho com esse amigo, envolvê-lo com amor, com compreensão e evitar a polêmica, É como a água, encontra o obstáculo, o que a água faz? Vai bater de frente com o obstáculo? Vai para o confronto? Não. A água vai pelo caminho do meio, lá transpõe calmamente, piedosamente, pacientemente, sabendo que o tempo vai dar a cada um segundo a sua obra, como nos disse Jesus. Rodrigo, voltando à questão de gênero, tem duas perguntas aqui, a gente juntou porque são similares. Uma pergunta, por que hoje, na atualidade, aí, eu lembro da sua resposta, falando que não é bem assim, que não é só hoje, mas tinha pergunta se. Por que hoje é tão comum tantos casos de diferença do gênero biológico para o gênero psicológico, por assim dizer? E além disso, se seria aceitável, na visão espírita, que uma criança possa escolher mudar o seu sexo? Eu vou sair daqui como quem vai para o Enem, Nossa, família, educação e agora gênero, uau! Bom, e é gravado, fica para a posteridade. Então, vocês me deixaram na corda bamba, no arame aí que o Divaldo falou. Eu estou balançando para lá de cá. Bom, primeira coisa, não é certo ainda, no sentido de termos certeza, de que há tantos casos assim. O que a gente sabe com certeza, eu falo isso porque faltam pesquisas específicas sobre isso. Pode ser que tenha aumentado o número de casos? Pode. Eu, pelo menos, do ponto de vista espírita, desconheço informações específicas falando que ia aumentar o número de casos desse tipo de expressão específica da psicologia humana. Pode ser que haja. Eu, Rodrigo, é que não estou sabendo. Existem pessoas dentro do movimento espírita que estudam muito mais profundamente essas questões de sexualidade e gênero. Uma delas, fica uma referência, por exemplo, lá da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, é o Andrei Moreira, que inclusive, se vocês quiserem, no YouTube, tem inúmeras palestras e seminários bem longos dele, falando sobre o assunto. Na UERJ tem acho que é Gibson Bastos, que escreveu um livrinho, que é muito interessante, de alguns anos atrás, já dá na segunda edição, chamado Além do Rosa e do Azul, que fala dessa questão das expressões, vamos chamar assim, minoritárias da sexualidade humana. Não apenas homossexualidade, porque hoje em dia existem outras vertentes, a gente está consciente de que existem outras vertentes. Então, LGBT, mas a sigla está sempre em expansão. De tempos em tempos, a sigla põe alguma letrinha a mais.
Então, vou falar das minorias em geral. Entendam como qualquer coisa que fuja do padrão que a gente está acostumado, né? De homem e mulher que se reconhecem como homens e mulheres sem ter atração pelo sexo oposto. Esse é o padrão da maioria, mas não é a única manifestação possível, tá? Então, a primeira coisa, então, voltando, a gente não sabe com certeza se está havendo mais casos. O que a gente sabe com certeza é que a gente vê mais casos. Por que vê? Bom, primeiro, porque estamos num momento do desenvolvimento humano em que as pessoas têm, na nossa cultura, não é no mundo inteiro, não estou falando do Iêmen, não estou falando da Arábia Saudita, não estou falando de determinadas partes da África, estou falando aqui do que a gente conhece, cultura ocidental, digamos assim, onde o Brasil está inserido. Tá? Isso tem mais visibilidade porque as pessoas estão tendo mais espaço para falar de si. Isso tem motivos, se você for olhar do ponto de vista terreno, material, tem motivos históricos, sociológicos, antropológicos e psicológicos para explicar por que isso aconteceu. Hoje somos mais individualistas, as pessoas querem, pelo menos, ter mais controle da própria vida. A gente acredita que nós, individualmente, somos únicos e completamente diferentes de todo mundo e que nós merecemos exprimir isso da maneira mais livre, mais ou menos, possível. Isso na teoria, né? Historicamente, acreditamos nisso. Em outros tempos, você não tinha essa liberdade. Você casava com quem seus pais decidiam. As mulheres, em particular, eram tratadas como uma moeda de troca, né? Se você desviasse muito do que era considerado costumeiro, você sofria punições severas. Em alguns lugares do mundo, volta à Arábia, você pagava isso com a vida. Não estou falando só de ser transgênero, falando de qualquer coisa. Uma roupa inadequada, uma religião pouco aceita, um ponto de vista crítico do governante local, qualquer coisa podia fazer você sair um pouquinho da linha, as pessoas no mínimo te evitavam, o que tem um preço. Né? No extremo você podia ser condenado, né? Pagar com a vida. Então, nos lugares do mundo onde isso diminuiu, você tem mais liberdade para ser diferente. Você escolhe a roupa que você usa, o corte de cabelo. Vocês poderiam achar estranho, mas digamos assim, que eu poderia, em tese, chegar aqui com um corte de cabelo e cores completamente exóticas, né? E vocês poderiam estranhar, mas ninguém acharia que eu deveria ser preso por isso. Vamos estender isso um pouco mais. Então, tem essa questão. A gente está mais visível, a gente tem mais consciência dessas coisas. E essas pessoas, felizmente, nesse momento, estão podendo reivindicar igualdade de direitos, que é uma coisa que a gente só passou a acreditar também há pouco tempo. A gente fala muito, por exemplo, igualdade de direitos entre homens e mulheres, não é verdade? Mas é uma ideia recente. Se Kardec está perguntando aos espíritos em 1857 se mulheres e homens devem ter o mesmo direito frente à lei humana, é porque não tinham. E ainda hoje, não é bem assim que a coisa funciona, né? A gente sabe que a gente até aceita a ideia, mas para realizá-la na prática não é bem assim. Então tem essa questão. O que a gente pode, com certeza, voltando ao que eu disse antes, tá, ok, mas o fenômeno existe. Algumas pessoas, uma pequena porcentagem, não é muita gente assim em relação ao total, vão ter essa característica, né? O seu sexo psicológico, vamos dizer assim, não bate com o físico. Você tem um corpo masculino, porém se identifica com o sexo feminino, ou gênero feminino, ou vice-versa. Maravilha. Vamos voltar de novo ao que eu falei sobre o geral. Isso existe. Vai continuar existindo. Pela história a gente sabe que em alguma maneira, aparentemente sempre existiu. O que a gente faz? Primeira coisa, é um ser humano igual a todos nós. Ok, você pode achar que talvez aquela peruca seja espalhafatosa, ou você desaprova alguma coisa que você acha, porque você não está acostumado. Você aprendeu que mulheres devem se vestir de determinada forma e homens devem se vestir de determinada outra forma. Ok, mas é isso que a vida real apresenta para a gente? Na realidade concreta. Esquece o que a gente gostaria que fosse. A realidade é assim? Não. O mundo é como a gente gostaria que fosse na nossa cabeça? Graças a Deus não, porque eu nasci numa família católica. Se fosse depender disso, não existiria espiritismo. Se vocês me perguntassem com 7 anos de idade qual religião todo mundo deveria seguir,
isso aqui nessa casa não existiria. Nem seria, Kardec não existiria. Então, a realidade nos mostra que em alguns casos isso vai acontecer. Então, antes de perguntar por que isso acontece, a gente tem que perguntar qual a nossa atitude frente a isso. A mesma atitude que a gente deveria ter frente a pessoas que, vou citar alguns casos que a gente vê, que têm uma crença política diferente da nossa, torcem por um time de futebol diferente do nosso, seguem uma religião diferente da nossa, sei lá, tem alguma característica, são canhotas. Eu sou canhoto, eu sou minoria aqui, tenho certeza. Né? Em outros tempos seria um problema religioso ser canhoto. Graças a Deus. Minha mãe é canhota também, mas ela escreve com a mão direita porque não se admitia na escola, foi forçada a escrever com a direita. Até hoje ela faz tudo com a esquerda, exceto escrever. Eu já dei sorte, já não peguei essa parte. Então o que eu posso dizer é, voltando, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Qual a nossa postura? Essas pessoas não levam suas vidas dentro do que elas podem, da melhor maneira como a gente também leva? Elas não tentam ser felizes da melhor maneira que podem? Vamos tentar não atrapalhar, né? Já ajuda bastante. E são irmãos como nós. E vou dizer mais, nós acreditamos em reencarnação. Nós não sabemos quem ou o que nós fomos. Não sabemos quem ou o que nós seremos. Hoje você está confortável com o seu corpinho, você está confortável com os seus costumes e a sua identidade, você, supondo, né, vou falar para a maioria, vou generalizar, você é aceito da maneira como você se expressa, mas nada garante que amanhã ainda seja o caso. Pode ser que por algum motivo do seu desenvolvimento espiritual, você precise passar por uma experiência onde esse conforto não seja tão grande. Pois é. É exatamente isso que acontece com essas pessoas. Elas reencarnaram numa sociedade que ainda tem dificuldades com isso. Elas têm algo a aprender com isso? Sim. Mas e nós também? Volto ao que a gente disse antes. Hoje é normal homens e mulheres de todas as idades estarem lado a lado aqui, vestindo cada um dentro de certos limites, o que cada um acha melhor. Algumas das mulheres estão usando calça. Isso era ofensivo há 100 anos. Uma mulher usar calça. Você pegar o transporte público lado a lado com um homem, você talvez andar, como em certos lugares, na companhia de um homem que não é seu marido, nem seu pai, nem seu irmão. Então vamos tentar olhar, do ponto de vista do espírito imortal, o que é uma experiência transexual? É um pontinho na eternidade, assim como é a experiência como homem e mulher no Brasil em 2019 aqui. Eu remeto, de novo, a esses autores que estudam melhor o assunto, mas o que eu posso dizer é, se essa é a realidade que se apresenta, os nossos compromissos morais e éticos, nossas obrigações espirituais com essas pessoas e quaisquer outras pessoas, não mudam em absolutamente nada, porque, especialmente nesse caso, elas não estão fazendo mal a ninguém, elas estão sendo elas mesmas. Assim como hoje, você, mulher, pode vestir uma calça, usar um cabelo curto, pode exercer profissões que antes eram exclusivas de homens. Você, homem, se você quiser bancar o escocês, né, ou brincar de Caetano Veloso e Gilberto Gil, você pode usar aí uma saia, uma coisa do gênero, as pessoas vão estranhar, mas ninguém vai te prender. Você pode usar cabelo comprido, no século XIX era moda, 50 anos atrás as pessoas iam te ofender na rua por isso. Vamos lembrar, de novo, os costumes mudam e a maior tolerância frente à diversidade sexual ajuda ou prejudica a nós sermos fraternos em relação aos outros? Ajuda. Sermos mais tolerantes, por exemplo, com pessoas... Pegar um exemplo dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu estudo. Até os anos 60, em muitas partes dos Estados Unidos, casamento entre pessoas consideradas de raças diferentes era proibido. Estou dizendo que as pessoas aprovam, estou dizendo que era proibido, você não podia. Se você casasse em um estado e fosse para outro, seu casamento não era reconhecido. Isso ajuda ou favorece a um clima maior de fraternidade frente a nossos irmãos em espírito? Atrapalha, né? Não diz respeito. Mesma coisa. Então, assim, por mais que a gente possa especular por que isso acontece, existem várias teorias, né? Mesmo na visão espírita, a visão de hoje não é a mesma de 50 anos atrás. Antigamente só se falava disso como expiação e prova. Hoje, o discurso é mais aberto a outras possibilidades, né? Assim como ser canhoto, isso é algo que acontece e vai acontecer com alguns espíritos. Por quê?
porque isso é importante para eles como espíritos naquele momento. Não quer dizer que a pessoa sempre vai ser isso, ela está assim neste momento, assim como nós estamos brasileiros e espíritas num momento meio complicado da história do mundo. E pronto, é um espírito igual a você em dignidade, em dificuldades e defeitos. E qualidades também. E isso é o mais importante. Como a gente deve se portar frente a isso, se acontecer, por exemplo, com um filho? É você tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Ah, mas eu não sei como. Beleza, procuremos orientação. Existe e muito, muito mais hoje do que na época em que eu nasci há 40 anos. Procure se informar, procure saber. E uma coisa que eu acho que ajuda muito, o Conselho Geral também. Se você quer vencer preconceitos contra um determinado grupo de pessoas, por qualquer grupo que seja, a melhor maneira de você superá-lo é a familiaridade. Bate um papo com alguém dessa linha. Você vai ver que na pessoa, por pior que você seja o seu preconceito, você vai ver primeiro, ela não é um bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas, quando eu estudei nos anos 60, falavam-se do ativismo pelo direito dos negros nos Estados Unidos, foi o que eu estudei. E depois vieram os outros movimentos, pelos gays, pelas mulheres. E uma coisa que todo mundo dizia é o seguinte: quando você conhece, você para de rotular a pessoa. E aí você vê que aquela característica que você tinha problemas com ela antes, você vê que aquilo não define a pessoa, ou sequer é um problema. 200 anos atrás, na época de Kardec, uma pessoa ser negra, do ponto de vista de um europeu ou de um branco brasileiro, era vista como inferioridade. Graças a Deus a gente superou isso, a gente vê que isso era uma besteira, atrapalhava a nossa vida. Não apenas a vida dos negros em si, mas a vida dos brancos, porque a gente ficava com a visão assim. Mesma coisa com isso. Então, a pergunta que se faz é: existe algum mal nisso? Do ponto de vista daquela pessoa, o que eu estou fazendo contribui ou não para ajudá-la a se melhorar? É muito difícil quando você se põe nessa perspectiva. Então, remeto de novo: Andrei Moreira, Gibson Bastos, tem outros tantos por aí, a literatura espírita gigantesca, mas quem quiser, no YouTube você acha material sobre eles, você vai ter todos os detalhes, inclusive, sobre as possíveis causas espirituais para esse tipo de fenômeno. Mas já dou um spoiler, já adianto: não é nada demais, apenas não estamos acostumados, mas os seus filhos e os seus netos já estão ficando. Já nota a mudança de atitude. E isso é bom, isso é o progresso. André, tem uma certa similaridade com o assunto, mas é mais abrangente. O espírita, qual deve ser a postura do espírita perante a ação orquestrada de determinados setores religiosos para cercear direitos individuais ou impor comportamentos? Qual a responsabilidade do espírita neste aspecto? Restringir ação orquestrada de determinados setores religiosos para cercear direitos individuais ou impor comportamentos. Na verdade, não nos é dado esse direito de fazer nenhum tipo de imposição, ou de você restringir direitos, ou de você fazer com que a pessoa siga aquele determinado padrão comportamental que você está habituado, tanto para um lado como para o outro. E a gente não pode, porque uma coisa é você decidir ser algo. Eu quero seguir essa determinada ideologia, eu quero seguir esse gênero. Isso é uma opção de cada um, individual. Ninguém tem o direito de obstar à vontade de ninguém. Ninguém tem essa possibilidade, nem através de lei, nada pode fazer com que a pessoa siga algo que ela não quer ser. Seja do ponto de vista... E aí nós falamos uma série de coisas aqui, time de futebol, de partido político, de opção de gênero sexual. Essa é uma coisa. Da mesma forma que a gente também não pode admitir que imponham que a gente seja algo que a gente não quer ser. Isso é algo que a gente tem que prestar bem atenção. E há uma massa que influencia, a gente sabe disso, que é uma ideia de que você
que isso ou é pecado ou isso é crime. Na verdade, meus amigos, isso faz parte dessa questão da intolerância que nós falamos e ainda de um pensamento que é arcaico. Uma das perguntas aqui foi sobre justamente a evolução, essas crianças que estão vindo com novos pensamentos. Então, nós estamos marchando para conquistas de liberdades dos nossos direitos. E essas conquistas, elas devem ser respeitadas. A gente não pode fazer com que os nossos direitos, as nossas vontades, as nossas garantias fundamentais, que elas de alguma maneira sejam restritas, independente do momento que a gente esteja passando. Isso, além do ponto de vista cristão, moral e até do ponto de vista legal, isso não pode acontecer. A gente não pode sofrer restrições na nossa vontade, desde que essa vontade não seja nada contrário à lei, à boa moral e os bons costumes. Agora, essa questão de moral, de bons costumes, depende de cada um, né? Cada um sabe aquilo que é bom para você, aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Mas se aquilo não contraria a lei, a gente não pode criar nenhum empecilho para que isso aconteça, seja do ponto de vista da religião, seja do ponto de vista de uma lei que venha restringir isso. Então, antigamente, o divórcio, ele não podia, não existia a lei do divórcio. Você casou, você era obrigado a ficar com aquela pessoa ali ad eterno, não podia se separar. O adultério, ele era tipificado como um crime, não é isso? O adultério, ele continua sendo algo que ele possa ferir, que ele venha ferir a moral e os bons costumes, ele fere. Mas ele deixou de ser crime do ponto de vista penal. Deixou de ser crime, simplesmente a lei caiu em desuso. Era uma quantidade X de adultérios, isso aí não é mais crime, deixou de ser crime. Mas e perante a moral, perante os bons costumes? Ele continua sendo algo que é reprovável? Lógico que a gente não está aqui querendo fazer uma crucificação, nem condenar ninguém, não é isso. Mas é algo que ainda decorre da imperfeição nossa de alguma maneira. Então a gente não pode impor nada, seja dentro da casa espírita, seja dentro de outra religião. O Rodrigo, ele disse que até pouco tempo as casas não aceitavam as pessoas que eram homossexuais a dar passe, não é isso? Eu ainda conheço hoje um dirigente que ele não aceita. Ele não aceita. Ele fala, na minha casa eu não aceito. E aí? Está enraizada essa intolerância, essa falta de aceitação para a gente. Uma coisa é você chegar, o meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses. Se ele chegar um dia, pai, eu quero me relacionar com pessoas do mesmo sexo que o meu. Ótimo. É isso que você quer? Você vai ser feliz? Dentro de um comportamento adequado? Ou você vai... Porque muitas vezes o relacionamento é entre pessoas de sexos distintos, mas não há o respeito. Não há o respeito. O importante é ter o respeito, é ter a moral, é ter o comportamento cristão nas nossas relações. Então, essas questões que venham a inibir os nossos direitos, elas sejam em qualquer segmento, elas são completamente inaceitáveis. Cláudia, eu vou resumir a pergunta, porque fica mais fácil de explicar. A pessoa pergunta a respeito de pessoas que tenham parentes, né,
que tenham algum tipo de comportamento que aparentemente possa ser consequência de uma questão mediúnica, de uma obsessão, de uma ação espiritual, mas que por falta de compreensão da pessoa ou de outros que o cercam, é levada a um psiquiatra, o psiquiatra começa a passar muitos remédios e a pessoa entra naquela medicação fortíssima e não trata também do lado espiritual. Como lidar com isso? A gente fez a pergunta, apesar de não ser especificamente do tema, mas porque é um problema da atualidade, né? O excesso de medicamentos e a medicação resolve tudo. Então a gente achou que deveria fazer a pergunta. Bom, essa questão, né, medicamentosa, realmente ela é muito grave e ela é decorrente, certamente, da complexidade das relações sociais atuais. Então, né, voltando um pouquinho o filme, né, da humanidade, né, nas diversas eras da humanidade, desde a época em que nós nos fixamos na Terra enquanto Homo sapiens, já acredito eu que 12.500 anos atrás, tivemos ali um desafio, desenvolver os apetrechos para poder arar a terra, nos fixar na terra, lidarmos com as questões do solo e das intempéries, e tudo isso nos trouxe desafios. Caminhamos mais um pouco enquanto humanidade e chegamos à era da inteligência. Assistimos à Revolução Francesa, assistimos à chamada Revolução Industrial e adquirimos, enquanto humanidade, conhecimentos e fomos lidando com isso. Talvez por isso, pela nossa capacidade de criar e nos adaptarmos, conseguimos nos perpetuar aqui até agora no planeta. Mas dizem, né, os antropólogos e, sobretudo, né, Joana de Ângeles aborda esse tema com muita delicadeza e clareza em várias obras dela, chegamos ao momento que esse Homo sapiens se tornou o Homo tecnológicos, a caminho do Homo éticos. Então, nós estamos naquela fase em que temos conforto para tudo, em relação, sobretudo, àquela fase dos 12.500 anos atrás, em que tínhamos que desenvolver as ferramentas para arar a terra, para domesticar o gado e tudo mais. Mas, em contrapartida, as relações sociais se tornaram muito complexas. E de nós é exigido hoje que nós tenhamos um raciocínio rápido, que nós atendamos, né, as demandas com a maior urgência possível, e isso traz para nós uma dificuldade muito grande na seleção do que vamos priorizar. Muitas vezes estamos dirigindo, o WhatsApp apita, a gente fica num desespero danado, porque a gente tem que responder aquele negócio. E a gente não entende que é melhor dirigir primeiro, é mais seguro, e o WhatsApp vai ficar lá, né? Deixa ele apitar bastante, porque afinal de contas, há 30 anos atrás, nem isso tudo, há 20 anos atrás, ninguém nem sabia onde a gente estava, nossos aparelhos nem GPS tinham, né? E nós sobrevivemos a isso. E isso tudo, é claro, causa em nós um transtorno, um dano. Como lidar com essas ansiedades? Como lidar com essas dificuldades? E é aí, nesse momento, né, nesse momento em que nós estamos vulneráveis, que as associações espirituais também ocorrem, como, né, nos ensina a obra de Manuel Filomeno de Miranda, né, é o plugue e a tomada. Né? Estamos ali com um plugue receptivo, os espíritos vêm, claro, somos interexistenciais, eles nos influenciam. E como lidar com isso? Né? Aí a medicina tem suas alternativas e seus caminhos. Mas é verdade também que todos nós temos um planejamento de vida. Nossos mentores espirituais são incansáveis. Eles atuam e procuram atuar junto a nós o tempo inteiro. Então, esse familiar que está de frente com dessa questão, que percebe que é claro que em toda questão, em todo o transtorno existe esse componente da influência dos espíritos, lógico, porque somos interexistenciais, estamos aqui encarnados, mas também nos conectamos com a pátria desencarnada, que afinal de contas é a nossa verdadeira. Nós devemos então fazer o quê? Prece. E realmente, né,
estarmos conectados com esse lado positivo e esperar uma brecha, observar. Espíritas também precisam desenvolver o hábito de ficar de tocaia. Quando aquela alma está mais suscetível, está mais propensa a um diálogo, está mais propensa talvez a uma conversa que o leve a pensar em outra possibilidade, além daquela possibilidade terapêutica que ela está abraçando, esse é o momento que nós precisamos lançar a nossa semente. E sem vaidade, ela não é a nossa semente, ela é já um trabalho dessa espiritualidade, desses mentores espirituais, em reorganizar melhor a vida de cada um de nós. Nós somos só pontes. E pontes muito imperfeitas, acho até que pinguelas, né? Aquela pontezinha frágil, né? Entre um leito e outro do riacho. Se a gente der conta de ser uma pinguelinha eficaz no momento certo, o sorriso, a palavra certa, a prece no momento certo, com toda certeza esse panorama vai mudar. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Passar agora cada um ter 3 a 5 minutos para fazer suas considerações finais, mas ficaram algumas perguntas aqui, mas todas elas versam sobre como, vou usar uma delas como exemplo, como ter fé diante de tantos acontecimentos, com tantas coisas difíceis, né? Então, cita-se aqui a violência do dia a dia, a corrupção política, as questões da religião, de tentativa de cerceamento. Então, enfim, as perguntas geram sobre isso, mas todas perguntam a mesma coisa. Como ter fé perante isso? Então, na finalização de cada um, eu peço para abordar também isso. Eu me pergunto isso todo dia. Mas falando sério agora, e de maneira geral, o presidente lá da minha casa, o CEOI, o Bira, que teve aqui acho que há uma semana, não foi? Semana passada, né? Aquele senhor de barba branca, simpático, o Bira. Ele tem exatamente a mesma aparência desde sempre, é impressionante. Bom, ele sempre diz o seguinte, que o espírita é um otimista. E que não nos é dado o direito de sermos pessimistas, porque a mensagem toda da doutrina espírita, de mortalidade da alma, de providência divina, né, da não existência real da morte, de que há sempre uma nova chance que é dada, de reencarnação, de evolução, de progresso, de que a gente individualmente, mas também juntos, coletivamente, a gente está sempre melhorando. Isso tudo é uma senhora base para sermos otimistas, termos esperança. É claro está que se a gente for olhar do ponto de vista terreno, apenas terreno, pé no chão, e no curto prazo, porque a nossa vida, a gente vive o que hoje em dia, 80 anos, talvez, com sorte. Conheci alguém que viveu 105, mas é raridade. Né? Durante a nossa vida humana, a gente pensa que é muito tempo. Eu vou fazer 40, então para mim 40 anos parece muito tempo, a minha vida toda nesta encarnação. Para quem tem 80, eu sempre vejo as pessoas dizendo, você é um garoto. Legal, né? Eu pensava que garoto era ter 20. Mas se eu ainda sou um garoto com 40, ok. É muito pouco tempo. E o legal de estudar história é que você vê que 100 anos, 80 anos, 90 anos é realmente muito pouco tempo. E na vida de um espírito imortal, que é o que todos nós somos, é menos tempo ainda. A gente sequer sabe qual é a idade real que nós todos temos. Também não sabemos quantas vidas vivemos, ou quantas ainda aqui na Terra viveremos. Então nós temos motivos para ter esperança. É claro que se você ligar a televisão hoje, amanhã e depois, eu já tenho feito esse exercício, né? Quantas notícias de crimes horríveis a gente ouve? Ou catástrofes, é barreira que rompe, é espancamento disso, é morte daquilo, é guerra não sei do que, é corrupção, etc. Se a gente focar muito nisso, a gente vai ficar deprimido. Mas, de novo, são coisas que em maior ou menor grau sempre existiram e ainda vão existir por um tempo. O que é permanente? O que é permanente é que estamos todos, mesmo essas pessoas que cometem, às vezes se envolvem nesses crimes, nessas coisas negativas,
Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos melhorando. Aquele que é o corrupto de hoje, amanhã, a gente sabe, como espíritos, em algum momento, ele vai estar devolvendo à sociedade aquilo, se não nessa vida mesmo, né, como às vezes acontece, ele vai estar devolvendo à sociedade aquilo que ele tirou. Porque a única maneira de você realmente reparar o mal não é sofrendo em dobro, como a gente gosta de achar às vezes, né? É fazendo o outro penar, é fazendo o bem que compense aquilo. É assim que a gente aprende. Então, nós temos todos os conhecimentos, todas as informações para termos uma visão otimista de mundo. Sim, vão acontecer tragédias, já aconteceram ao longo da história coisas horríveis, se você olhar do ponto de vista apenas terreno. Outro dia eu estava relendo o Livro dos Espíritos, de Kardec, em determinado momento, pergunta sobre tragédias, né? Grandes catástrofes, coisas ruins, e basicamente o que a resposta do Espírito é, confesso, eu não anotei a pergunta, me perdoem, isso é apenas um ponto na vida do Espírito. Por pior que esteja acontecendo alguma coisa, e existem coisas ruins, não estou dizendo para a gente ser o bobo alegre que finge que tudo é sempre lindo e cor-de-rosa, não é isso. Mas sejamos realistas como espíritos. Coisas ruins sempre acontecem, coisas boas também, e essas não dão notícia no jornal. Então, nos concentremos nisso. As coisas vão melhorar porque elas já melhoraram muito. Para a gente chegar aqui, já melhoraram demais. Eu vou voltar ao exemplo dos homens e mulheres, né? Que é uma coisa absolutamente banal. Ninguém pensa mais nisso. Mas é realidade, né? As coisas já foram muito ruins no passado. A vida da gente já foi muito mais limitada, né? Para começar, que nós vivíamos menos. Imagina o que é ir ao dentista na época de Kardec, né? Pelo menos disso a gente já se livrou. E as coisas vão melhorar ainda. É claro que isso é fruto de esforço coletivo, não é você ficar parado esperando cair no seu colo, não. O preconceito, por exemplo, coisas que perguntaram, o preconceito que cada um de nós vence é um investimento no futuro, é uma coisa ruim a menos para passar para a próxima geração, ou para nós revivermos quando voltarmos aqui. Então, tenhamos fé simplesmente conhecendo a nossa doutrina. E se você tiver a sua fé como espírita não for suficiente, abre um livro de história, bem material, abre um livro de história, vê como era a vida na época de Kardec, vê como era a vida na época de Cabral, o Pedro Álvares, não o Sérgio, né? E você vai ver como as coisas melhoram. Não é tão rápido como a gente gostaria, porque depende também de nós. Mas lembrem disso, hoje é melhor do que já foi, e amanhã será melhor do que é hoje. Bem, a minha concepção religiosa na infância, ela me levava a crer que a partir do momento que eu frequentasse uma determinada doutrina, eu estaria salvo, né? Ia para o céu, enfim, porque foi esse o aprendizado que eu tive. E a partir do momento que eu tomei conhecimento, que eu passei a estudar a doutrina espírita, essa fé cega, ela vai se transformando, ela deixa de ser uma fé cega e passa a ser uma fé raciocinada. E a gente precisa estudar. Para a nossa fé continuar, a gente ter essa certeza, a gente precisa estudar muito a doutrina dos espíritos. Porque essa doutrina que diz, na questão lá número 1, que é essa questão que é tudo para nós, que Deus é a causa de todas as coisas, inteligência suprema. Então, o primeiro passo é a gente saber que existe um controle universal nas nossas vidas. O controle universal que vai desde Deus até o nosso anjo da guarda, até o nosso anjo guardião, que nos protege, que nos orienta, que nos auxilia e que existe uma programação na nossa vida para a gente evoluir. Então, uma programação individual e uma programação coletiva. E nós vivemos em um planeta de provas e expiações que a doutrina também nos ensina. Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. E o planeta de provas e expiações é um local onde as imperfeições, onde a maldade de uma forma assim relativa, ainda se sobrepõe ao bem. Então, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, via de regra, a gente vai ter muita dificuldade, muito sacrifício.
não é sofrimento, é sacrifício, é esforço. A nossa organização administrativa, os nossos políticos vão ser políticos de provas e expiações. Não vai ser político e administrador e governante de mundo feliz. Vai ser político de provas e expiações. O nosso casamento, via de regra, nossos relacionamentos, serão relacionamentos de provas e expiações, que requerem um sacrifício, que requerem um esforço, uma paciência. O nosso trânsito vai ser um trânsito de provas e expiações e por aí vai. E a nossa grande dificuldade é a gente aceitar isso. Aceitar que nós estamos, não é um local de sofrimento, não é uma doutrina de sofrer, não é isso. É uma doutrina de esforço, de sacrifício, para que a gente vença as nossas imperfeições, as nossas más tendências, as nossas questões que estão lá para serem resolvidas. E isso vai trazer, do ponto de vista dos nossos olhos materiais, questões que a gente vai colocar em dúvida. Será que Deus realmente controla isso? Às vezes a gente se pergunta. Mas quando a gente retoma o estudo da doutrina, a gente vai ver que é essa doutrina que vai fortalecer a nossa fé. Então, é por isso que os benfeitores insistem para que a gente estude. Estudar o livro dos Espíritos, estudar o Evangelho, o livro dos Médiuns, a codificação e mais aquelas obras que são confiáveis, que são parâmetros também, que dão suporte para a codificação. Então, o estudo, com certeza, ele vai fortalecer cada vez mais a nossa fé, mas essa fé raciocinada, não a fé cega. Bom, amigos, agradecendo mais uma vez o convite para estar aqui, agradecendo a Francisco de Paula, que sempre nos recebe com tanto carinho, né? A gente sente isso. Gostaria de lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, se não me engano, dê uma olhada lá, vamos conferir, está lá, meu reino não é deste mundo. E tem um item que fala assim, o ponto de vista. 1,5 páginas ele discorre sobre como nós estamos olhando para a nossa vida, se do ponto de vista do plano material ou se do ponto de vista do plano espiritual. E a primeira frase diz o seguinte: somente uma visão do ponto de vista espiritual é compatível com a fé inabalável. Isso quer dizer o seguinte: se a nossa fé é pequenininha, se a gente duvida, acontece alguma coisa, a gente desmonta. Se nós estamos cheios de medos e inseguranças, é porque nós estamos ainda vendo a vida do ponto de vista material. E o que é ver a vida do ponto de vista material? É muito simples. Quais são as minhas prioridades? Quando acontece um insucesso financeiro, quando acontece uma questão material que me irrita, ou até mesmo no deslocamento, aquilo me tira o dia, aquilo me tira o sono, o meu desejo está ligado aos meus apegos, ou o meu desejo está ligado a alguma coisa para além, para espiritual, né? Metafísico. E aí a gente vai entendendo para que lado a gente está indo. Porque muitas vezes desenvolvemos um discurso magnífico, falamos palavras lindíssimas, contamos uma história convincente, mas no nosso dia a dia, no nosso íntimo, somos espíritos apegados. Estamos preocupados com o nosso bem-estar imediato, material, e não no nosso bem-estar a longo prazo, o bem-estar espiritual. E nos dizem os espíritos, somente é possível desenvolver essa fé que todo mundo quer, a fé inabalável, que nos traz segurança, que alimenta, né, o nosso desejo primeiro da evolução, já que a nossa primeira emoção foi o medo. Quando nós encontramos a fé inabalável, ganhamos o quê? Segurança.
para lidar com essa primeira emoção que sentimos lá desde as cavernas, né? Então, precisamos parar para pensar seriamente como estamos reagindo, como estamos nos apegando. Quando a prova vem, quando a expiação vem, qual é a nossa ordem de prioridade? O que me dói mais? O que dói mais no meu coração quando alguém me fala alguma coisa? É porque eu vou perder o cartaz? É porque eu vou perder o amigo? É porque eu vou perder alguma coisa? Ou é de fato alguma questão ligada à ética, moral ou proceder? Por isso é tão importante o autoconhecimento, porque a cada passo da nossa existência, do nosso dia, da nossa encarnação, nós precisamos nos perguntar: estou vendo a vida de que ponto de vista? Então leiam lá, vejam se é isso mesmo, né? Vamos exercitar a nossa crítica, o nosso pensamento, vamos nos posicionar e ter voz ativa, voz daqueles que sabem para onde estão indo. Que Jesus abençoe os nossos propósitos.